nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos quebrar algumas resistências que estão em nossa vida. Há uma resistência que ela é positiva, mas há uma resistência que ela é negativa. Pastor, fala para mim qual é a resistência negativa. Muitas resistências em nossas vidas têm impedido o agir de Deus em nós. Muitas resistências têm nos impedido de viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque nós estamos resistindo a Deus, e isto é o grande perigo. Pastor, o que é que eu tenho que resistir? Você tem que resistir tudo aquilo que vem para destruir seu casamento, vem para destruir a sua fé, vem para destruir a sua convicção em Deus. Você tem que resistir isso. Você tem que aprender a resistir. Olhe bem, resista às lutas através da palavra. Efésios 6, verso 13 diz: para que nós venhamos tomar as armaduras de Deus para resistirmos os dias maus. Você tem que ser resistente? Sim, mas resista às lutas, resista às adversidades. Pastor, o que mais eu tenho que ser resistente? Você tem que ser resistente para o pecado. Gênesis capítulo 4, verso 7, você vai ver o Senhor dizendo para Caim: o pecado já é à porta, mas a ti cabe dominá-lo. Resista o pecado, é ele que você precisa resistir. Essa resistência, ela é positiva, ela vem de Deus, ela não pode ser quebrada, porque é Deus que nos deu essa resistência, resistir às lutas, resistir ao pecado. Tiago capítulo 4, verso 7 também diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista a ele, não dê brecha, não deixa ele entrar. Resista também às ofertas do mundo. A palavra de Deus em Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos conformeis com este mundo. Resista a ele, resista às ofertas que a ti é dada, pois esta resistência que eu acabei de falar, essa nós precisamos cultivá-la, guardar em nosso coração. Sim, porque esta é uma resistência que Deus nos concedeu para que nós possamos ser vencedores. Mas o grande problema está onde, pastor Giovanni? É que temos resistido àquilo que é precioso. Nós temos resistido àquilo que é bom e deixar de resistir àquilo que vem para destruir a nossa vida. Quantas pessoas hoje abrem a porta para o pecado, mas fecham a porta para Deus? Quantas pessoas abrem a porta para viver uma vida de pecado, viver uma vida fora dos caminhos do Senhor? Para isso ele abre a porta, mas para a santidade de Deus ele fecha. Nós precisamos aprender sobre a verdadeira maneira de viver, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos parar de resistir a Deus e a sua vontade, pois ela é perfeita. Nós temos que parar com essa de resistir às doutrinas de Deus, os ensinamentos de Deus. Pare de resistir, pare de relutar, ceda. O que é preciso resistir, muitas das vezes nós não resistimos, mas vivemos resistindo àquilo que vem de Deus. Resistir é não ceder, é não dar por entrega. Eu vou te dizer uma coisa: está na hora de você deixar Deus te desconstruir e te construir novamente. Quantas pessoas resistem ao Evangelho de Deus, à palavra de Deus? Quantos estão resistindo ao novo nascimento pelo batismo? O mês que vem eu vou batizar, o ano que vem eu me batizo, quando eu consertar isso, aquilo, eu me batizo. Nós estamos resistindo ao novo nascimento. Quantas pessoas resistem à verdade de Deus em seu coração?
por causa de uma opinião que ele tem. Nós precisamos de parar, de resistir àquilo que vem de Deus. Pastor, mas o que vem de Deus vai me doutrinar, vai me disciplinar, é exatamente isso. O que vem de Deus nos disciplina, nos ajuda a organizar a nossa vida. Quantas pessoas resistem ao culto, não vai mais à igreja, tá bom do jeito que tá. Quantas pessoas resistem ao louvor, à adoração a Deus. Se você quer experimentar qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, pare de resistir a Deus. Você tem que resistir ao pecado, você tem que resistir ao diabo, você tem que resistir ao mundo, mas pare de resistir a Deus, ceda, se entrega ao Senhor. Muitos não aceitam Deus desconstruí-los e construí-los novamente, mas o vaso velho, trincado, Deus quebra e faz um vaso novo, e nós precisamos ceder à vontade de Deus. Algo que Deus tira de nós hoje nos entristece, mas nos traz paz a vida inteira, nos faz feliz para sempre. Por um momento você fica triste, mas você fica feliz uma eternidade. Então é importante você deixar Deus organizar a sua vida. Pastor, eu não resisto a Deus não. É verdade. Provérbios 16:1 diz que o homem faz os seus planos, mas a palavra certa, ela vem da boca de Deus. E muitas das vezes quando Deus vem para mudar os nossos planos, nós não aceitamos. Isso é resistir a Deus. Muitas das vezes Deus vem para mudar um pensamento nosso negativo, aí nós resistimos a Deus. Tenha cuidado, você está resistindo o que é precioso. Quando é, pastor, mais que eu resistir a Deus? Em 1 João 2, verso 9, fala do perdão. E quando você para de perdoar, você está resistindo a Deus. Porque Deus é o Senhor do perdão. É Ele quem perdoa a nós. É Ele que leva perdão aos nossos corações e Ele nos pede para perdoar uns aos outros. Se você não perdoa, você está resistindo a Deus. Você está resistindo a esta vontade de Deus. Quando é, pastor, que eu estou resistindo a Deus? 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Resistir o tempo de Deus. Muitos estão resistindo o tempo do Senhor. Resistir o seu tempo é resistir a sua vontade. Eu preciso disso aqui rápido. Eu preciso disso aqui imediato. Respeite o tempo de Deus. Resista ao tempo em que Deus está preparando algo para você. Seja resistente, em nome do Senhor Jesus. Romanos 13, verso 2. Quem resiste às autoridades superiores está resistindo a Deus e atraindo maldição. Você que gosta aí de falar mal do prefeito, mal dos vereadores, mal do presidente, você está atraindo maldição para a sua vida. Toda autoridade foi constituída por Deus. Para de resistir à vontade de Deus. Pare de resistir àquilo que Deus escolheu para você. O maior problema da humanidade não é a quantidade que eles pecam, ou que nós pecamos, mas é a quantidade que nós resistimos ao arrependimento. Quantas pessoas estão resistindo ao arrependimento todo dia? Ele não se arrepende, ele não cede à vontade de Deus. Está na hora de você e eu nos ceder a Deus e deixar Ele fazer a vontade dEle. Malaquias capítulo 3, verso 10. O Senhor nos pede fidelidade com os nossos dízimos e oferta. E quantas pessoas que não aceitam dentro da igreja falar de dízimo e de oferta, porque ele está resistindo à vontade de Deus, está resistindo ao que Deus constituiu. Para de resistir. Quantas pessoas hoje você conversa com elas e diz que se ela não parar com os vícios, ela vai perder a saúde, vai perder a família. Ele resiste, ele permanece nos vícios.
e deixa de aceitar a sua família e a sua saúde. Quantas pessoas hoje preferem viver nos vícios ao invés de viver uma vida saudável? Você está resistindo à vontade de Deus. Você está desagradando a Deus. Quem cede à vontade de Deus é curado por Deus. Quem cede à vontade de Deus é tratado por Deus, é construído por Deus. Quem cede à vontade de Deus vive de acordo com Deus, de acordo com os planos de Deus. Quem cede à vontade de Deus vive o que nós lemos aqui em Romanos 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar. Uma pessoa que cede à vontade de Deus e que resiste ao mundo, ele experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas você tem que resistir pecado. Você tem que resistir ofertas mundanas para que você viva a vontade de Deus. Hoje é o seu dia, a sua oportunidade. Você pode lutar contra este vício hoje. Você pode lutar contra esse desejo de trair a sua esposa, de trair o seu esposo. Você pode lutar hoje contra esse desejo de fumar, de beber. Luta hoje, luta com todas as suas forças. Resista a isto, para que você viva a boa e a perfeita vontade de Deus.